Imagina receber um diagnóstico que não afeta apenas sua saúde, mas também fazia você perder sua família, seus amigos e seu lugar na sociedade. Durante séculos, a lepra foi uma das doenças mais temidas do mundo, cercada por medos, preconceitos e crenças religiosas. Ela transformou a vida de milhões de pessoas. Mas afinal, de onde surgiu essa doença? Como ela se espalhou e como a antiga lepra se tornou a hanseníase? A história da lepra é muito antiga. Os registros mais antigos que podem ser relacionados à doença surgem há mais de 3.000 anos atrás. Existem descrições de enfermidades semelhantes na Índia, na China e no Egito Antigo. Alguns pesquisadores acreditam que a bactéria responsável pela doença, a Mycobacterium leprae, tenha surgido na Ásia e se espalhado lentamente através das rotas comerciais e das migrações humanas. Por volta do século 6 a.C., já existem referências da doença parecidas com a lepra em textos indianos. Na China antiga, documentos médicos descreviam sintomas compatíveis com a enfermidade. Naquela época, ninguém sabia exatamente o que causava a doença, mas seus efeitos eram suficientes para despertar medo. Muitas pessoas desenvolviam manchas na pele, dormências em partes do corpo e perda gradual da sensibilidade. Como a doença evoluía lentamente, era comum que os sintomas demorassem anos para atingir formas mais graves. Na Índia antiga, alguns textos médicos descreviam pessoas com lesões cutâneas, deformações e perdas de movimentos em certas partes do corpo. Sem conhecimento sobre bactérias ou infecções, muitos acreditavam que a doença tinha origem espiritual ou sobrenatural. Em algumas comunidades, os doentes eram vistos como impuros ou amaldiçoados. Ao longo dos séculos, comerciantes, soldados e viajantes ajudaram a espalhar a doença para novas regiões. Com a circulação constante de pessoas, a bactéria também encontrou novos caminhos para se espalhar. Aos poucos, a lepra chegou ao norte da África e à Europa. A lepra também aparecia em diversos textos religiosos. Na Bíblia, encontramos referências a uma condição humana chamada Xizarat, geralmente traduzida como lepra em algumas versões. Hoje, os estudiosos acreditam que nem todas essas passagens descreviam a hanseníase propriamente dita. Muitas vezes, o termo era usado para diferentes doenças de pele. Mesmo assim, essa referência contribuiu para associar a lepra ao conceito de impureza e exclusão social. Durante a Idade Média, especialmente entre os séculos XI e os séculos XIV, a doença atingiu seu auge na Europa. A propagação era favorecida pelas más condições de higiene, pela pobreza, pela desnutrição e pela falta de conhecimento médico. Ninguém sabia que a doença era causada por uma bactéria. Muitos acreditavam que era um castigo divino. O medo era tão grande que diversas cidades criaram regras específicas para os leprosos. Em algumas regiões da Europa, quando uma pessoa era diagnosticada, ela passava por uma cerimônia religiosa, que simbolizava uma separação da sociedade. Embora continuasse viva, era tratada como alguém que havia deixado o convívio normal das outras pessoas. Em certos lugares, os doentes precisavam usar roupas especiais, carregar sinos, matracas ou outros instrumentos para avisar sua aproximação. A intenção era evitar que pessoas saudáveis chegassem perto. Muitos não podiam frequentar mercados, igrejas, fontes públicas ou determinados espaços comunitários. O isolamento social era tão doloroso quanto a própria doença. Foi nesse contexto que surgiram os leprosários. Entre os séculos XII e XIII, milhares dessas instituições existiam espalhadas pela Europa. Algumas eram mantidas pela Igreja, ao mesmo tempo que defendia o isolamento dos doentes e oferecia assistência religiosa, alimentação e cuidado. Dependendo da religião, as condições podiam variar bastante. Alguns leprosários funcionavam quase como pequenas comunidades, outros eram locais extremamente precários. Mas afinal, o que a lepra fazia com o corpo? A bactéria ataca principalmente a pele, os nervos periféricos, os olhos e as mucosas das vias respiratórias superiores. Um dos primeiros sintomas costuma ser o aparecimento de manchas claras ou avermelhadas, acompanhada pela perda de sensibilidade. A pessoa pode se cortar, se queimar ou sofrer ferimentos sem perceber. Conforme a doença avança sem tratamento, os nervos podem ser gravemente danificados. Os músculos das mãos e dos pés começam a perder força. Os dedos podem se deformar
e surgem dificuldades para segurar objetos ou caminhar. Em alguns casos mais avançados, o paciente pode desenvolver lesões permanentes, alterações faciais e problemas oculares que podem levar à cegueira. Existia uma crença muito popular de que a lepra fazia partes do corpo simplesmente caírem. Isso não é verdade. O que acontecia era algo diferente e igualmente devastador. Como os nervos eram destruídos pela doença, a pessoa perdia a capacidade de sentir dor. Sem perceber seus ferimentos, queimaduras ou infecções, acabava sofrendo danos repetidos ao longo dos anos. Esses danos podiam provocar deformidades graves nas mãos, nos pés e no rosto. Para quem observa de fora, parece que as partes do corpo estavam se deteriorando ou desaparecendo. Como não existia um tratamento eficaz, diversos métodos foram tentados ao longo da história. Na Índia, na China e em outras regiões da Ásia, médicos usavam ervas, pomadas e preparações medicinais para aliviar os sintomas. Um dos tratamentos mais famosos foi com o óleo de chá mogra. Uma grande mudança aconteceu em 1873. Nesse ano, o médico norueguês Armauer Hansen identificou a bactéria causadora da doença. Foi a primeira vez que a bactéria foi associada diretamente a uma doença crônica humana. A descoberta revolucionou a medicina e demonstrou que a lepra não era uma maldição ou um castigo divino, mas uma enfermidade causada por um micro-organismo. Mesmo assim, o preconceito não desapareceu imediatamente. Em vários países, incluindo o Brasil, pessoas diagnosticadas continuaram sendo isoladas por décadas. Durante o século XX, milhares de brasileiros foram enviados para hospitais colônia. Em alguns casos, famílias eram separadas e crianças eram afastadas dos próprios pais para evitar a transmissão da doença. No Brasil, o termo lepra passou a ser substituído oficialmente por hanseníase nas últimas décadas do século XX. A mudança buscava reduzir o enorme estigma acumulado ao longo dos séculos. O nome veio em homenagem a Hansen, o cientista que descobriu a bactéria causadora da doença. Hoje, a hanseníase continua existindo em várias regiões do mundo, especialmente em países da Ásia, da África e da América Latina. O Brasil ainda registra milhares de casos todos os anos. A diferença é que, atualmente, a doença possui diagnóstico precoce, tratamento gratuito e cura. Quando o tratamento é iniciado corretamente, a pessoa deixa de transmitir a bactéria e passa a levar uma vida normal. A história da lepra nos mostra como o medo e a falta de conhecimento podem ser tão devastadores quanto a própria doença. Durante séculos, homens, mulheres e crianças foram isolados, discriminados e tratados como se fossem amaldiçoados. Hoje sabemos que a hanseníase é uma doença infecciosa, causada por uma bactéria e que pode ser tratada com sucesso. Mas sua história continua sendo um dos exemplos mais marcantes de como a medicina, religião e sociedade podem se misturar diante do desconhecido.